Sejam bem-vindos a mais um podcast do time da União. Hoje estou aqui recebendo meus amigos engenheiros civis, grandes lideranças da engenharia no geral, Paulo Ricardo, Rodrigo Botelho. Paulo Ricardo, ex-presidente da ATS, vice-presidente da ECTO, né, que é a Associação dos Engenheiros Civis do Tocantins, uma grande liderança política da nossa capital, do nosso estado, melhor dizendo, né, meu amigo? Rodrigo Botelho, engenheiro civil também, fundador da Associação dos Engenheiros Civis. Os dois têm uma grande história, né, no movimento estudantil. Isso eu estava até hoje de manhã fazendo um paralelo. Cara, que histórias em comuns que nós três temos, e nós vamos discutir isso muito aqui hoje. Servidor público também, lotado na SEDUC, certo, meu amigo? É um prazer receber vocês. Eu gostaria que vocês pudessem apresentar um pouco mais de vocês para os nossos colegas aí, né? Paz, a satisfação está aqui. É um ambiente leve, divertido, com os amigos, né? Nosso candidato Fred Anders. Tamo junto. E nosso ilustre Zeca, rapaz. Feliz de você estar aqui, meu irmão, viu? Obrigado. O Zeca, que é a figura lendária nossa. Esse é. Primeiro, agradecer o convite, tá, Fred? E é um prazer estar aqui, atendendo esse pedido. Sempre estou disponível para debater todos os assuntos relativos à engenharia. E vamos para cima, né? Isso aí, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vou começar por você, Paulo. Você que teve uma experiência, vamos começar logo, recente, né? À frente da ATS, Associação Tocantinense de Saneamento, e um profissional, um técnico. Eu, particularmente, eu vejo que nós, engenheiros, temos uma capacidade muito boa de gerenciar, né? Gestão mesmo. Acho que a faculdade capacita nossa categoria muito para isso. E assim, nós temos um grande papel no desenvolvimento das cidades, saneamento, né, que é uma área crítica para a região norte, Tocantins, um estado que melhor possui indicadores da região norte. O que você tem a nos dizer? Como que a sua formação como engenheiro civil pode contribuir à frente dessa importante pasta? Rapaz, foi uma experiência grande na minha vida, sabe? Uma bagagem que a gente levou. Foi a indicação minha, eu estive à frente lá há 3 meses na ATS, né? Foi indicação pelo governo interino Laurez Moreira, né? Foi indicação técnica, né? Sou engenheiro, eu tenho um mestrado na área de engenharia ambiental, né? Eu tenho ênfase em tratamento de água. E o TCC meu foi Índice de Qualidade de Água, inclusive, com o nosso professor José Geraldo. Foi muito bacana nisso aí. E a gente pegou essa ATS, né? Ela era, assim, poucos engenheiros civis, pessoas capacitadas, estavam na frente, né? E a gente viu lá diversas dificuldades, né? A maior é setor de obra. Acho que o Zeca também sofre isso na educação. O que seria? O setor de obra, que envolve a engenharia, você ter lá funcionários mal remunerados, né? Ter lá um funcionário lá como engenheiro civil, projetista, que vai projetar, e a gente vê lá o cara lá com um DAS3, né, nomeado, com CA1 no máximo, R$3.200, a gente falar isso. Eu acho isso, Fred, é até uma pauta para nós, né? Você que está aí concorrendo esse pleito aí de presidente do CREA, defender, entendeu? A gente fazer uma luta, né, para a gente criar no quadro do Estado, enfim, ajustar isso aí, o profissional de engenharia ser bem remunerado, né? A dificuldade nossa maior era isso, né? A gente ter profissionais mal remunerados e ter que fazer umas funções, né, projeto. E eu mesmo, na frente da ATS, eu paguei no meu bolso. Por falta de projeto, a gente estava perdendo recurso. Sem recurso, você não consegue trazer a benfeitoria para a sociedade, né? Inclusive, água, né? Água tratada é vital, né? Acho que é a primeira infraestrutura para uma sociedade, né, digna, né? Então, eu acho que é mais nisso, né, em sentir essa grande dificuldade, essa questão. Eu acho que todo o Estado sofre com isso, né? Tem um processo licitatório que é moroso, o rito processual, e além disso, a gente vê a dificuldade lá em campo, um engenheiro mal remunerado, né? Um engenheiro lá sem a função, sem um piso salarial, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que tá brigando com isso, viu, Fred? Lutando por isso, né? Porque cria um quadro técnico para remunerar melhor o engenheiro civil, né, Zeca? Com certeza. Eu queria até fazer uma observação em cima disso aí, porque, assim, em órgãos públicos, a nível de nosso estado, a Prefeitura de Palmas é aquela que mantém o melhor salário, né? Ela paga um salário muito bom e
compatibilizou por cima através de indenização, que foi o que foi possível fazer à época, né? Então, assim, quanto funcionários do município, talvez fosse mais interessante tentar essa integração integral, né, da indenização, porque aí contaria também para a Previdência, para a aposentadoria, porque quando o engenheiro do município aposenta, ele pede a indenização, né? Então ele vai aposentar com salário base. Mas ainda assim, o salário base do município ele é muito bom, com a indenização equiparar ao piso, já tem 2 ou 3 gestões já nesse nível. E assim, quando a gente criou a Hector, a Associação dos Engenheiros Civis do Estado do Tocantins, o nosso foco principal sempre foi a defesa do piso salarial, né? A gente teve um momento muito bom da engenharia, e aí no final do governo da Dilma teve uma crise, né? A crise na construção civil, e ali muitos engenheiros que ganhavam 8, 10 mil na rede privada começaram a cair para 1.800, 2.000, 3.000 reais, 2.500. O Paulo lembra dessa época, a gente estava saindo da faculdade, pegando um diploma, né, Paulo? Verdade. E aí é uma coisa que a gente sempre criticou, porque tem uma resolução lá me fugiu o nome agora, porque já tem muito tempo que eu me afastei desse movimento, do movimento CREA, né? Uhum. E o que acontece? Tem uma resolução que fala que o artigo 1º, ele é bem claro, ele fala, ó, a defesa do salário mínimo profissional é de responsabilidade dos CREAs, não é do CONFIA, não é da mútua. E na primeira campanha do Daniel, a gente tinha essa pauta. Não estou querendo falar mal de ninguém, nada, e é um dos motivos que me fez me afastar desse grupo que está hoje à frente do CREA, né? Porque eles não fizeram esse trabalho, né? Foi uma das pautas mais importantes nossa, foi um motivo principal que fez a gente criar a associação para ter uma representatividade e para a gente cobrar o presidente na época, que era o Marcelo Maia, que a gente queria que fizesse alguma coisa, que brigasse pelo salário mínimo. O que poderia ser feito? Na época, a gente não tinha aquele entendimento do que poderia ser feito, mas a gente sabia que há necessidade da gente fazer alguma coisa. Hoje, a realidade do Brasil já é um pouco melhor do que naquela época da crise da construção, mas nesses últimos 6 meses de gestão do Daniel, eu não vi, de forma alguma, a defesa do salário mínimo profissional. Não de forma inteligente, como um engenheiro deveria atuar com planejamento, com métodos, com metodologia. Mas, por exemplo, teve uma prefeitura do Tocantins que abriu um concurso. O concurso não pagava o piso. Eu não me lembro agora o nome do município, Fred, mas tem uns 3 anos. E aí eu até questionei no grupo, porque o que eles fizeram? Eles pegaram o edital do concurso e judicializaram. Aí o que acontece? O prefeito tirou a vaga do engenheiro. Retiram as vagas. Tirou a vaga do engenheiro. Já vi muito isso. E teve muitas outras concursos aqui no estado, inclusive o aqui de Palmas, que não abriram vaga para engenheiro porque criou essa visão ruim de atuação do CREA, de forma irracional, digamos assim, né? Então, assim, eu queria saber também de você qual a sua visão da questão do salário mínimo profissional, o que pode ser feito. Onde é que você acha que essa gestão faltou nesse ponto? Sim. No tocante a esse assunto, muito bem explanado, lógico, o papel da ATS, nós somos conhecedores, é uma pasta técnica, né, que leva um retorno à sociedade. Eu vejo muito importante esse trabalho da pasta, dos profissionais e o principal, nós temos realmente que focar no retorno à sociedade, isso é muito importante. Com relação a essa questão dos servidores públicos, do quadro de engenharia, tem uma discussão já há muito tempo da criação de um concurso com um quadro técnico separado do quadro geral, porque todos os concursados hoje concorreram no quadro geral. Se você vai mexer na questão da remuneração, acaba que estão todo mundo amarrado, então tem essa dificuldade. Mas em algumas visitas, alguns colegas pontuaram justamente esse caminho que as prefeituras, principalmente a exemplo que a Prefeitura de Palmas adota, que é a questão das indenizações, gratificações, bonificações, para que você já possa dar uma solução real para o profissional, né? E tem como fazer isso.
Com relação ao salário mínimo profissional, eu, como técnico, como engenheiro, assim como vocês, que vivo da engenharia também e venho observando isso há muito tempo, tenho uma experiência de sistema, fui conselheiro, né, do CREA há alguns anos. O que eu venho observando? Veja bem, a nossa última lei do sistema é de 77, que criou a RT e a mútua, certo? A lei do salário mínimo profissional é de muito antes, salvo engano, é de 66, né? Então, veja bem, a realidade da engenharia que se existia naquela época é completamente diferente do que nós temos hoje. Esse é um ponto. Hoje nós temos um número maior de profissionais, nós temos muitas empresas de pequeno e médio porte, e aí quando a gente pega, eu como empreendedor, quando a gente pega, o Paulo também é empreendedor, quando a gente pega as pequenas e médias empresas, a gente vai discutir essa questão do salário mínimo, a gente quer empregar, mas se for pagar o piso, realmente a gente não tem esse faturamento. A verdade é essa, nós temos R$100, mas a verdade é em que sentido? Não é de negligenciar a lei. O que eu venho pontuando, é preciso criar um ambiente para discutir essa lei. Todo mundo empurra com a barriga, cria sistemas de mecanismo de denúncia de salários abaixo do piso, mas nada resolve. Igual o nosso amigo Rodrigo, eu falo Rodrigo, mas ele também conhecido mais como Zeca. Nós estamos aqui num ambiente leve, né? Meu amigo, essa questão eu já escutei muito desses relatos de que quando coloca lá, judicializa, faz uma mídia, todo mundo bate palminha e resolve o quê? Resolve nada. Aí vai lá e faz igual você colocou aí, retira do edital do concurso. Eu acho que esse, não tenho certeza, mas foi de Paraíso, Tocantins, teve recentemente um concurso nesse sentido. Araguaína agora está com um concurso aberto também, com salário para engenheiro de 6 mil e pouco, alguma coisa nesse sentido, com a mesma situação. Se vir aqui judicializar, a gente pega e tira, vamos dar exemplo, tira do concurso. O que é preciso? É preciso se antecipar ao concurso. O CREA tem como fazer isso. Ele tem como buscar o diálogo com as instituições, com a Associação Tocantinense dos Municípios, com os municípios isoladamente, e a gente criar já esse ambiente de diálogo para quando for lançar o concurso, já está todo mundo sabendo como tem que ser, como é o ideal, para poder atingir o que a lei, então, estabelece. Né? Trabalhar, então, antecipadamente. Antecipadamente. Eu não posso esperar o problema acontecer para mim depois fazer só mídia e não resolver nada. Concordo. Eu quero resolver. E se eu quero resolver, eu posso antecipar esse problema. Isso. Então, eu vejo dessa forma. Eu acredito que o CREA pode agir dessa forma. Certo? Então, a gente tem que antecipar o problema. E para o problema que já existe, vamos pegar aí os órgãos públicos aí, buscar isso aí. A indenização para poder melhorar dar um ganho real ao profissional. A gente vai, sim, empenhar toda a força do CREA com aparato jurídico, político principalmente também, para poder atuar nesse sentido. Nós temos como fazer isso, e eu reforço, quando a gente quer pensar no coletivo, para todos mesmo, a gente consegue fazer isso. Se eu fosse pensar no individual, eu ia buscar um prefeito, uma liderança forte aí, para tentar subir somente o meu nome, a minha posição, mas não, a gente tem que buscar a solução para os nossos profissionais que estão buscando esse caminho ou que já estão lá dentro para resolver o problema deles. Eu vejo assim. Queria fazer uma observação em cima disso aí, uma consideração, né? Seguinte, essa parceria público-privada, ela é interessante em todos os setores. E os conselhos têm que estar participando disso tudo. Mas o que acontece? Hoje, nessa gestão, nós vemos que as pessoas que estão à frente, elas não têm esse acesso ao governo, aos municípios, né? Verdade. Porque eles adotaram uma estratégia errada, uma estratégia que, inclusive, eu falei para eles, cara, está errado. Né? Isso que vocês estão fazendo, na minha opinião, é inadmissível. Porque o que acontece? Eles adotaram um candidato. Não tenho nada contra o candidato lá que eles adotaram e tudo. Sim, não sim, conheço. Sim. Pessoalmente, só vi na campanha, mas é o seguinte, independente do candidato A ou do candidato B, o CREA deveria promover, por exemplo, o debate. Temos 2, 3 candidatos, vamos trazer os candidatos aqui, eles vão apresentar as propostas para os engenheiros. Boa, não eu, presidente do CREA, escolher um candidato e querer que todo mundo me siga para esse candidato. Porque o nosso conselho, ele é um conselho técnico, tá? É um conselho de engenheiros, ele não é um conselho de política, não é uma associação de vereadores, não é um partido político, né? Então, assim, como os candidatos que eles escolheram e botaram debaixo do braço perderam,
os candidatos que foram vitoriosos fecharam as portas para o diálogo. Né? Então, o que você pensa nesse sentido? Eu concordo plenamente com você. A gente tem que criar um ambiente, trazer todos os nomes, porque se a gente soubesse quem vai ganhar, seria muito fácil, né? Porque a impressão que me deu é que o CREA deixou de ser CREA para virar um comitê eleitoral. Promoção pessoal. Perfeito. É muito importante isso, porque a gente tem que criar um ambiente de discussão, trazer todos os candidatos para apresentar a eles as pautas da engenharia, as pautas da categoria, como que os engenheiros podem ser utilizados da melhor forma para poder contribuir com a gestão, independente de quem são os nomes, de quem vai ganhar, né? Realmente esse histórico que nós vivenciamos recente, ele atrapalha não somente os profissionais, mas também atrapalha a instituição. E aí, quando você atrapalha a instituição, você cria um problema para qualquer uma futura gestão. Por isso que eu sempre pontuo isso, de que nós temos que sempre fazer um trabalho para elevar o nome da instituição. Porque se a gente eleva o nome da instituição através dos profissionais ou da própria instituição, ela se torna respeitada no meio, né? Agora, quando a gente coloca um projeto individual, particular, acima do projeto da instituição, isso é ruim. Isso é ruim porque o prejudicado vai ser a instituição e os profissionais. E o conselho, com seus profissionais, ele é muito maior do que qualquer um que vai ocupar aquela cadeira de presidência, de conselheiro, de diretoria. O conselho ele é muito maior. Então, por isso que todas as ações tomadas têm que ser voltadas para os profissionais. Aí, já entrando nessa esfera política, meu amigo, já fazendo esse gancho que você bem colocou aí, nós tivemos o nosso amigo Paulo, que foi candidato a vereador, né, recentemente aqui no último pleito eleitoral em Palmas. Foi muito bem votado, diga-se de passagem. E aí, meu amigo, aproveitando isso, eu queria entrar no seguinte sentido. Eu vejo pouca participação dos engenheiros obtendo êxito nesses processos eleitorais, participando também dos processos eleitorais. E eu reforço aquilo que nós falamos no começo. Nós temos uma capacidade de gerenciamento, uma visão técnica que combina, vai total encontro àquilo que se propõe esses cargos, né? Como você poderia resumir essa experiência? E, lógico, o sonho nunca acaba, né? E um dia, com certeza, amigo, um futuro breve, nós chegaremos 2028. Lá. Então, olha aí. Olha, eu saí de última hora, né? Tudo começou, inclusive, eu e o Zeca, no movimento, na época, a engenharia no boom, 2010, 11, 12, a gente participou ativamente. A gente criou o movimento estudantil dentro da obra. Verdade. A gente começou com isso aí, entendeu? E o nome da chapa, incrível que pareça, chamava... A minha chapa chamava... A chapa 3, né? Era União Universitária. Olha aí, olha o link aí. E meu primo tava naquela chapa. Você lembra que eu te mostrei? O Lucas Dantas. Lucas Dantas é meu primo. Não sabia. É meu primo. Primo dele. É meu primo. Bacana. Tá lá no Parazão lá. Cheio de menino agora. Rapaz, 3, 4 meninas. Nós, naquela época, né, Zeca, a gente brigava muito, né? Brigamos até hoje, né, pela classe da engenharia. E eu saí nessa candidatura como candidato a vereador de última hora, né? A gente... fizemos como conselheiro, né? Também eu sou conselheiro, né? Pela Hector, inclusive. Sim. E atual conselheiro. E assim, a gente teve essa participação política, mas, porém, contudo, todavia, a gente não teve apoio do CREA, infelizmente. E tivemos, Zeca, 3 candidatos nas eleições municipais, as últimas eleições, que foi foi o professor Jorge Brito, né, também conselheiro do CREA, e tivemos também o Anderson Radar, né? Se a gente está falando de engenharia, né, eu acho que era muito interessante para o CREA, né, ter apoiado um candidato, ter essa união, vamos lançar, vamos apoiar eles, né? Quem sabe a gente tem um vereador na Câmara Municipal brigando pela classe da engenharia, né? E não tanto o CREA, assim, as lideranças que nós temos hoje, né? Ou pelo menos tentando conciliar, cara, temos 3 candidatos da engenharia. Criar um ambiente para vocês discutirem. Com certeza. Vamos focar para ver se a gente obtém o êxito. Ou apoiar todos, né? Da área da engenharia. Eu acho que era o papel desse. Disponibilizar para a categoria os nomes que a gente não está alegando, né? Questão curricular, você está apresentando, né? O Paulo foi candidato, tivemos 790 votos de última hora, né? Uma campanha que eu não fiz pré-campanha, apareci de última hora nas urnas, mas uma das bandeiras minhas que eu
brigava, né? Quem sabe que a dificuldade nossa, profissional de engenharia, é grande, né? A gente sabe que a engenharia, ela fomenta o PIB, né? A gente gera emprego, né? A gente gera oportunidade. Você vê assim a questão... E a gente precisa de ajuda, Fred. O nosso profissional de engenharia, ele precisa ser apoiado, incentivado, valorizado. E uma das bandeiras minhas, vereador, você não adianta você abraçar várias bandeiras, mas assim, eu abraçava muito a bandeira da engenharia, porque uma pessoa que entende processo licitatório, entende como fazer um certame, entende como fiscalizar uma obra, entende como gastar esse dinheiro de forma economizar e trazer a benfeitoria para a população é muito grande, né? Eu acho que é isso. É um ganho. Só que a gente vê hoje, né, uma briga minha do Zeca, dessa união, trazer, né, Zeca? Nós sempre clicando nessa tecla que a engenharia tem que ser mais unida, sabe? Se a gente tem colegas, companheiros de faculdade, né, vamos deixar o espaço, né, para a pessoa dialogar, falar a proposta, o que você vai trazer, Paulo? Beleza, você está lá com a bandeira da engenharia, mas o que você vai ajudar nós aqui, profissionais? É isso que a gente queria, sabe? Mas foi por pouco, foi questão de mínimos votos para a gente ser eleito, mas o projeto continua, né? Peço até seu apoio, viu? Nosso possível candidato aqui que vai ganhar as eleições, ajudar a gente candidato, aí. Não, seu presidente. Seu presidente do CREA, nosso. Nosso. E nosso candidato, e vai ser eleito em nome de Jesus. E vamos firme nessa luta, cara. Eu, né, foi como eu tentei, foi por um triz, né? Eu fui o mais votado do partido, né? E a gente teve pessoas que teve êxito, Fred, com 26 votos mais que a gente. Ganharam a eleição. Foi um esforço, se tivesse um esforço então, das nossas lideranças, tinha dado certo. Então, assim, por aí. E a cúpula do CREA preferiu apoiar uma pessoa, eles lançaram uma pessoa que nem engenheiro é e nem defende a bandeira da engenharia. Fred, o que a gente quer clicar aqui para você e também te colocar nisso aí em evidência, que a gente quer essa engenharia, essa união. Eu gostei muito do nome seu, dessa slogan de campanha, essa união da engenharia, entendeu? Acho que o CREA não é vitrine para a pessoa fazer campanha, promoção pessoal, mas sim um lugar para a gente discutir engenharia e buscar soluções, né, Zeca, que vem facilitar a nossa vida. Sabe que esse é o caminho. Sabe o que a gente observa muito nesses outros conselhos? Vou dar um exemplo da OAB. E a gente viu um caso recente de uma sessão de julgamento, onde depois o presidente veio em defesa do profissional, né? E veja só que situação, os dois eram ou são ainda oposição dentro daquele conselho, né, da OAB. Mas o que eu estou querendo fazer um paralelo para o nosso conselho? Nós precisamos ser corporativistas, entendeu? Essa questão da união, ela também remete ao corporativismo, de defender o nosso colega que está com esse projeto, defender o outro colega, ele está errado. Não, mas para a sociedade não, mostrar que nós estamos defendendo ele. Em casa, a gente educa, a gente corrige e tudo mais, mas nós temos que mostrar a união, e a união passa muito por isso. Então, nós temos sim que ser um sistema corporativista. Nosso sistema, lógico, ele é muito amplo, ele é muito grande, muitos profissionais, muitos títulos. Tivemos, por exemplo, essa falta de união, o que já causou dentro do nosso sistema isso? Saíram os arquitetos do nosso conselho. Depois, saíram os técnicos do nosso conselho. Tem movimentos para engenharia civil, tem algumas pessoas a nível de Brasil, política, querendo sair do conselho. Tem agrônomos querendo sair do conselho, tecnólogos querendo sair do conselho. Aí saem, cada um faz o seu conselho, as suas atribuições e vira aquela bagunça maior ainda. Então, se tivesse coesão, um ambiente corporativista, de união, de diálogo, isso não aconteceria. Então, projetos como o seu têm sim que ser abraçados pela categoria, tem que ser levado ao conhecimento dos profissionais para que, lógico, no voto ali não podemos induzir, garantir, pedir voto, nada, mas tem sim que criar um ambiente para que os nossos colegas possam sim levar o seu projeto, pegar as contribuições dos outros colegas, porque, cara, eu reforço, eu não vejo, lógico, tem os advogados são muito bem instruídos também, não desmerecendo os outros, mas nós, engenheiros, temos uma capacidade muito grande, muito ampla para gerir uma situação, legislar, participar do executivo. Então, nós temos uma capacidade muito ampla nesse sentido e concordo que faltou isso. E eu já te falei em outras oportunidades, você não precisa esperar eu ganhar ou perder uma eleição. Eu acredito e exerço isso
de que apoio aos colegas que se colocam nessa posição. Primeiro que a pessoa que se coloca nessa posição, ela tem muita coragem. Ela tem coragem, né? Que se coloca numa disputa, ela tem coragem. Veja agora eu. Pessoas me escrevem, você tá apanhando demais, o pessoal tá batendo em você. Meu amigo, pode bater, pode ventar, que a gente é grande para segurar os pés no chão e aguentar esse vento. Pode vir, né? Tem que ser mais forte. E a pessoa que tem coragem de fazer isso, ela tem que ter o apoio da categoria, das lideranças, e você pode ter certeza que no seu próximo projeto espaço não vai faltar para que você possa dialogar com todos os nossos colegas, com todo o sistema. Isso é muito importante, né? E já trazendo para esse movimento, agora vamos... Político está lá em cima, mas não deixando de ser político. Hoje de manhã eu estava refletindo nesse nosso momento aqui hoje, e eu dentro da minha graduação, né? Fiz a primeira faculdade na UFT, então eu também lá no segundo período eu tive a oportunidade de assumir o centro acadêmico, né? E vocês também tiveram esse movimento estudantil, de lá começou essa sementezinha da Associação dos Engenheiros Civis. Hoje eu participo de outras associações também. Como que vocês veem a importância desse movimento associativista para o nosso sistema? Lembrando que o nosso sistema, o plenário, ele é composto por associações, representantes das associações. E é muito importante a participação dos profissionais, eles entenderem como funciona. Como que vocês veem isso aí? Paz, essas eleições nossas lá, na engenharia do boom, né, Zeca? Com a ideia de ajudar. Surgiu o movimento, né, Surgiu o Paulo? movimento, eu lembro do Zeca. Rapaz, foi muito bacana, né? Foi uma época muito boa, né? 1.000 e quantos engenheiros tinha na época, Zeca? Cara, tinha mais de 1.200 engenheiros, estudantes, né, na obra. Engenharia no boom, acho que o construtor naquela época, Fred, na hora que formava, tinha colação de grau, eles iam na colação já oferecer, né? Oferecer um emprego, captar o engenheiro lá no pé do diploma. Então, assim, a gente viu aquele movimento da engenharia, né? Acho que foi a Engenharia Alegre, a gente fazia aqueles eventos uma festa que nós fazia, chamava Engelada. Uma festa que nós fazia promoção bem para a engenharia civil e foi um sucesso total, né, Zeca? Foi uma época boa. O Zeca também teve uma participação lá muito grande, né? Ajudando a promover a engenharia, lutando com o DCE. Eu lembro do Zeca muito, assim, impondo, sabe? Benefícios, cobrando a faculdade, impondo os reitores, né? Acho que começou disso, né, Zeca? Cara, eu acho que eles meio que deram o diploma para nós sair de lá, Paulo. Porque nós estávamos cobrando muito lá a faculdade, eles falaram, cara, bora formar esses caras logo, que eu não aguento mais. Nós né? brigava ali, meu irmão, o bebedouro. Se o bebedouro tivesse com a aguinha já diferente, né? Rapaz, peraí. Por isso que você foi para TS, então, né? Analogia. Mas foi bacana, né? E tem muito tempo isso, né? Tem 20 anos, eu formei em 2015, né? A gente já tem o quê? Quase, né, Zé? 20? Você formou qual que ano? 2015, janeiro de 2015. Formaram a gente que ninguém aguentava. Mas foi uma época muito alegre. A gente começou... formar os revolucionários, vamos ter paz aqui na universidade. E o Zeca criou a Hector. Né? A gente falou até um pouco antes, né, sobre essa formação. Acho que foi muito importante a Hector. Hoje a Hector é a maior associação, Zeca, que tem mais conselheiros no CREA, né? Eu acho que isso aí é muito bom, sabe? E, Fred, a gente puxa um adentro para você, né? Nós, engenheiros civis, né, Zeca? Defensores, não só... Defensor da engenharia, mas, enfim, nossa profissão é engenheiro civil. E... o que o Fred... Muita gente pergunta, o que o Fred vai ajudar a gente? Poxa, né? O que o Fred vai trazer, Paulo? O Fred, ele é uma pessoa que entende muito do sistema CREA, CONFEA, mútua, vem da mútua, né, Fred? E o que você pode, assim, agregar para nós da engenharia civil? Uma pergunta boa, meu uma amigo, proposta boa para você falar aí para gente. Onde eu estou passando, já te falei isso várias vezes, eu não faço propostas, né? A gente faz compromissos com todas as categorias, né? O negócio é disso, né, Zé? Isso. E outra coisa, não é esperar chegar lá para ver como resolve. Eu já estou, inclusive, vendo as formas de solucionar muitos desses pontos. Veja bem, uma grande dor do engenheiro civil, e eu falo isso porque eu passei lá 6 anos como conselheiro, e eu entrei conselheiro por causa de um problema que é o atestado, a CAT, né, a certidão de acervo técnico, que é, por exemplo, um dos documentos que o profissional da engenharia civil, principalmente, é o que mais requisita dentro do nosso sistema, né? Vamos começar por esse compromisso. E lancei esse compromisso de implantar a CAT em 24 horas no máximo. Mas como que funciona isso? Como é que funciona hoje e como que vai funcionar?
Hoje, não só de hoje, né? O profissional anota um RT, executa um serviço, uma obra, então ele está vindo do início, ela está vindo, quando ele termina ali a obra ou vai requerer uma parcial, aí começa a contar o período desse documento sendo analisado, apresentar documentação e tudo mais. O que na minha concepção, isso está errado? Nós estamos perdendo esse período aqui, ó. Nós estamos perdendo o período da execução daquele serviço. Nesse período aqui, ele já pode ir alimentando um sistema que já temos mapeado como que vai funcionar, um sistema com segurança jurídica. O cara vai ficar monitorando, tirando foto da obra dele, do serviço dele, já vai estar monitorando aquele relatório. Quando ele concluir o serviço, ele quiser emitir a CAT, vai ser basicamente clicar, emitir. Então, isso é muito um ganho muito real para o profissional da engenharia civil, principalmente, porque eu sei como é que é esse ambiente que você colocou de licitações, por exemplo. O profissional está aqui hoje na quinta-feira, na segunda-feira ele, cara, eu não vou participar daquela licitação. Na segunda-feira, eu vou lá. E aí ele precisa de uma CAT, como é que ele vai participar dessa licitação? Porque a gente sabe que não sai nesse período, né? Então, com isso, vai ser possível, sim, você obter. O que eu quero trazer para isso? Nós precisamos confiar no profissional. Lógico, vai ter todo um sistema que vai dar essa segurança, mas nós precisamos confiar no profissional. Lógico, o profissional que quer dar uma desperto, quer tirar uma de malandro, vamos assim colocar, ele tem que ser educado, né? Existe legislação para isso, mas nós temos que confiar nos nossos profissionais, sim. Outro ponto, nós precisamos capacitar também, não só a engenharia civil, capacitar nossos profissionais. A engenharia no nível nacional, não é regional, no nível nacional, ela está em queda. A verdade é essa, todo mundo sabe disso. O interesse pelas áreas de engenharia, ele vem caindo. Crítico. O nível da qualidade também passa acaba repercutindo também na queda. Veja bem, vocês estão falando que vocês são filhos da Ubra, vamos pegar também a Católica, ali próximo da Ubra ali. A Católica, nos últimos anos, fechou engenharia ambiental e sanitária, fechou engenharia elétrica, fechou engenharia civil. Hoje tem dos cursos técnicos, não do nosso sistema, mas tem arquitetura e tem agronomia, né? Então, assim, aí você vai para o UFT, os cursos técnicos sobram vagas. Olha só, na minha época, o curso de engenharia civil tinha 40 e poucos candidatos por vaga. Hoje em dia sobra vaga, tem sexta, sétima chamada e não consegue formar uma turma. Então nós precisamos criar um ambiente pensando na valorização da engenharia nesse sentido do interesse, capacitar para o profissional ter mais oportunidade de ganhar dinheiro, fazer uma gestão do CREA também, muito importante isso, fazer uma gestão do CREA junto às faculdades e às associações, preparando aquele futuro profissional ou aquele profissional para o empreendedorismo. Beleza, ele pode querer uma carreira mais estável, um concurso público, uma carreira pública, ok. Mas hoje, muitas faculdades, eu falo isso não minha leitura somente, mas visão de professores também que eu andei discutindo, a gente tem conversado bastante no nosso sistema. As faculdades, elas te capacitam tecnicamente e somente isso. E aí, involuntariamente isso aí, ele acaba te preparando para ser funcionário, entendeu? Então essa visão de empreendedorismo, esse fomento do CREA, parceria com o Sebrae, ou o próprio CREA dando subsídio de capacitação para esse sentido, suporte jurídico, suporte contábil, nesse começo, um ambiente, um hub de engenharia para poder fomentar cada vez mais. Isso é muito importante, né? Verdade. Então isso é importante. Outra demanda que eu estava conversando hoje mais cedo com alguns colegas, e nós temos essa proposta, aí eu já uma proposta porque eu ainda não consegui desenhar ela, mas é muito interessante. Veja bem, o profissional, vou pegar o engenheiro civil, ele precisa obter um alvará num dos 139 municípios do Tocantins, aí, um alvará. Vou pegar um alvará. Ou o profissional da minha área já, o consultor ambiental, que ele precisa obter uma certidão de uso do solo, um documento junto à prefeitura, certo? Ou a um órgão público. E a gente sabe que muitas vezes a burocracia trava, né? A gente sabe disso. A burocracia trava. Dependendo do município, hoje é impossível pegar essa certidão. Certo. E aí você teria que deslocar até lá para resolver. Aí quando você desloca até lá, às vezes não encontra o profissional que emite esse documento, tem-se um atrito ali, aí você se indispõe com ele, e aí se você depende daquele órgão constantemente, você vai ter problemas com aquela situação que você causou. Então, por que eu vou expor o meu profissional a isso, sendo que eu posso usar o CREA para conversar com as instituições, o CREA criar um ambiente, um portal de serviços de engenharia junto aos municípios, porque aí o profissional, eu preciso do alvará tal, da prefeitura tal. Entra aqui, que a partir daqui eu vou conversar com a prefeitura. Quando digo CREA. O CREA vai conversar com a prefeitura, vai
você pode ficar tocando seu serviço aqui, precisar de documento, nós vamos te passar o que precisa. Tiver algum problema, nós vamos buscar esse diálogo com a prefeitura, porque você não vai ter nenhuma disposição com aquele órgão público, porque o CREA, se for para ter disposição, que seja o CREA. Você não, nós estamos resguardando o profissional, protegendo o profissional, e aí vai naquele ambiente que eu te falei lá atrás, aquele termo do corporativismo, nós precisamos pegar a dor do profissional e buscar a solução ela. O CREA não é receber somente a anuidade, receber somente a RT, botar ali a reunião das câmaras e comissões, que é uma outra situação que nós iremos sim ter peito para poder moralizar. Nós precisamos moralizar nossa casa. Uma questão. 2 anos atrás, mais ou menos, eu entrei lá para dar uma conferida lá no portal. Eu sempre, pelo menos uma vez por ano, eu gosto de dar uma acompanhada lá, porque eu não tenho tanto tempo para estar lá acompanhando o movimento. Aí eu entro no portal da transparência para dar justamente essa olhada. Você está falando de números aí, de diárias e tal. Cara, eu vi um edital de licitação para uma empresa de mídia. Tá? Para fazer a mídia do CREA. Eu já vi falar disso aí. Antigamente tinha um profissional de mídia contratado já pelo CREA. Não sei se ainda tem essa vaga lá do pessoal do marketing trabalhar lá dentro do conselho mesmo, precisa. Só que, cara, era quase R$1 milhão por ano essa contratação dessa empresa. E outra coisa, se você botar na época que eu vi isso, o montante anual de despesas do CREA era de 10 milhões. Então, ou seja, eles gastaram 10% do que o CREA tinha para se manter, para fazer suas políticas e suas ações só em marketing, entendeu? Cara, marketing de quem? Do líder? Do conselho? Do profissional? Porque, sinceramente, a única coisa assim de valorização profissional que eu vi nessa gestão foi figurinha de Feliz Dia do Agrônomo, Feliz Dia do Engenheiro Ambiental. E, sinceramente, Paulo, isso é muito pouco. É pouco demais. Eu digo assim, cara, com 10 milhões, com 1 milhão anual, Fred, você pega 500 milhões, 500 mil, você bota, sei lá, cara, 6... workstation numa regional dessa aí do CREA. O cara que está lá no Bico Papagaio, recém-formado, veio para Palmas estudar, mora no Bico Papagaio, formou, voltou para lá, tem um FIES para pagar, tem uns aluguel que foi atrasado, as parcelas da faculdade, senão não pega o diploma. Cara, esse cara precisava do ambiente para ele se manter, ou para se aperfeiçoar, ou para entrar no mercado. Porque é muito difícil o recém-formado ingressar no mercado de trabalho. E se não tiver ferramenta, bom, você tem drones, a gente trabalha nesse sentido, com agricultura de precisão. Cara, a gente faz um mapeamento com drone, para você fazer os mapas de temáticos lá, um NVDI, alguma coisa nesse sentido, para vegetação, né, de vegetação. Cara, você precisa de um computador muito bom para processar essas imagens. Se você faz um mapeamento de drone para você fazer o ortomosaico, tirar as curvas de nível, MDT e todo aquele esquema, cara, precisa de um computador muito pesado. Computador de 25, 30 mil reais. Senão, cara, não dá nem para começar a brincar nessa área, entendeu? E outra coisa, os softwares hoje, com o advento do BIM e da IA e da exposição do aumento de gráficos e realidade aumentada na engenharia, os softwares, o Revit, que em 2011 rodava num computador qualquer. Hoje não, hoje ele precisa de um supercomputador, entendeu? Para rodar, para renderizar, para processar a IA que está já dentro dos próprios softwares hoje. Então, eu acho que é um desperdício muito grande de recursos para fazer propaganda, marketing pessoal, sabe? Meu amigo, aí volto para esse tema da nossa última conversa antes aqui, né? Seu ponderamento, sua ponderação. E aqui, nós precisamos moralizar a nossa casa. Aí eu vou trazer para você, não lembro agora de números exatos, mas vamos trazer números. O CREA, antes desse contrato, e ele existe de fato, antes desse contrato, ele tinha um contrato de comunicação, né, de marketing, comunicação, que ele trabalhava ali na casa de R$90 mil
ano, né? Para fazer a comunicação do CREA. Encerrou-se esse contrato, teve um processo licitatório e passou-se para um contrato de quase 700 mil reais, ou um pouco mais ou um pouco menos, mas em torno desses 700 mil reais, né? Eu lembro, quando teve essa polêmica, que alguns profissionais questionaram do porquê. Primeiro precisa entender o porquê disso, né? O que isso se justifica, o que compõe. E a argumentação, a justificativa, era justamente essa que você pontuou. Tem-se funcionários contratados no setor de comunicação, eles vão ser removidos e essa empresa vai arcar com tudo isso, além muito mais. E seria essa que tinha-se estudos onde esses salários, encargos, o custo administrativo desse recurso humano para essa área específica trabalhava na casa de 400 mil, vamos colocar aí 500 mil reais ano. Né? Essa foi a principal justificativa. Teve a licitação, teve a contratação, inclusive recentemente tive notícia que foi renovado esse contrato, né? E aí a pergunta que fica é justamente essa. Entregou tudo aquilo, vocês viram essa diferença toda em comunicação do CREA para o profissional? Eu não vi, cara, particularmente eu não vi. Eu acho que o CREA de um estado tão novo, jovem, que não está se justifica. Desenvolvendo, não justifica. E outra? Porque quantos profissionais nós temos ativos no CREA hoje? 5, 6 mil? 5 para 6 mil. Para 700 mil, você botar propaganda e outra aí dá um valor bem alto. E outro ponto, no meu modo de ver, não teve, às vezes pode ser interessante, isso depende do que você vai entregar de comunicação. Mas não na minha concepção como liderança, como como candidato à presidência do CREA. Se Deus quiser e os nossos profissionais engenheiros votarem, eles vão votar dia 3 de julho. Vou votar. Presidente do CREA, é preciso moralizar, isso é preciso ser revisto, porque se for para ser esse valor, e eu não concordo com esse valor, ele não está tendo a entrega que o profissional precisa. E o pior, aquela justificativa dos funcionários, tudo mais, que foi o embasamento para tudo isso, não se concretizou, porque os funcionários continuam lá. Então, se era essa a principal justificativa para essa formulação desse novo preço, não se concretizou. Então, não vou falar que tem alguma coisa errada, que está alguma coisa suspeita, não somos nós que temos que investigar, né? Então, existem órgãos públicos que são capacitados e têm a função dessa fiscalização. Agora, eu como interessado, porque o sistema é meu, o sistema é seu, o sistema é do Zeca, o sistema é dos profissionais que estão lá no BIC, de todos os nossos colegas, então nós precisamos sim cuidar. Se ninguém está observando e ninguém dá o grito, vamos assim dizer, não vai chamar a atenção de ninguém. Então sim, nós tenho esse compromisso com a minha categoria, porque o sistema também é meu, eu preocupo também por mim, preocupo você, preocupo pelo futuro profissional e levaremos sim, ofertaremos esse material ao Ministério Público Federal para que ele possa sim, ele que é o responsável por investigar e se tiver alguma coisa, ele que tome as devidas soluções, né? Não sou eu quem tenho que fazer isso. Então, assim, tem que ser melhor estudado isso, né? Tem que ser melhor estudado porque o retorno real ao profissional no tocante à comunicação eu não vi. Eu, particularmente, não vi. Fazer uma pergunta para vocês dois. O cara tá lá fazendo vídeo, Instagram, tal, beleza, 700 mil anual e tudo. Você acha que isso é um marketing maior do que um computador, um workstation top lá na regional do Bico, do Extremo Sul? Cara, não faz sentido, não. Pro profissional que vai lá usar, cara, ele vai ser grato o resto da vida, roda, porque né? Isso vai botar ele no mercado. Com certeza. Meus amigos, por aí. E já colocando assim a questão da CREA, vocês, profissionais que estão nas pontas também, eu também, a gente vive da engenharia, né? Rodando o estado todo. Esse dia eu voltando de um serviço em Divinópolis. Encontrei meu amigo Zeca lá no almoço lá. Falei, rapaz, não apronta aqui não, porque aqui é meu território. Ele é perigoso, viu? Então, mas assim, como que vocês veem que o CREA pode e deve trabalhar para o profissional? Seja da engenharia civil, da agronomia, mas aqui com vocês aqui hoje, principalmente como o CREA pode ajudar na carreira do engenheiro civil. Cara, eu acho que o CREA não pode só ajudar na carreira do profissional, como também na sociedade. Por quê?
Porque é o que eu critiquei agora há pouco da gestão atual que está se encerrando, né? Eles fizeram politicagem. Eles não fizeram, eles tiveram a oportunidade de 6 anos para fazer política pública. O que seria isso? Nós somos engenheiros, nós não vivemos de partido político. Nós não podemos disputar com um cara que tem 40 anos que está na política, senão nós vamos perder. Então, como é que nós temos que participar e dialogar e conversar? De forma técnica, que é isso que nós somos. Nós somos elaboradores de projetos. Percebe? O projeto ele não é desenhado na planta, ele é escrito também. Quando você for apresentar seu TCC, você fez o quê? Você fez um projeto, não é isso? Isso. Então, veja bem, nós precisamos avançar na política pública. Por quê? Porque a política pública ela vai gerar emprego para o profissional, ela vai gerar qualidade de vida para a população. E eu penso que dessa forma que a gente vai ganhar credibilidade junto à população, e não querendo discutir outdoor com arquiteto, essas coisas. Cara, eu acho isso ridículo, entendeu? Então, veja bem, Paulo assumiu a ATS. E o negócio é que eu estou tão na correria esses dias mas eu comecei eu fiz um pré-projeto, um escopo, porque eu também, Paulo, eu estagiei na Agência Nacional de Águas, quando eu fazia engenharia mecatrônica lá em Brasília, e quando, 2 anos estagiário, depois eu fiquei lá 1 ano como contrato. O meu engenheiro, o meu responsável, me contratou lá através de uma terceirizada que fazia monitoramento no Brasil inteiro, para mim ficar lá no laboratório trabalhando com eles mais um tempo. Então, tem uma experiência boa. E, cara, assim, foi exatamente naquela época que começou a engatinhar-se o Plano Nacional do Saneamento Básico. Boa. E aí, o que acontece? Eu também trabalhei na ATS quando eu vim para cá, na gestão do Sandoval Cardoso. Eu fui diretor de saneamento básico lá, na época do presidente Galdino, lá de Araguaína. Deus o tenha. Técnico, viu? Pô, gente boa pra caramba, cara, Deus o tenha. Mas aí, assim... Então, eu falei, cara, o Paulo está lá, eu vou fazer aqui o projeto, vou levar para ele e para ele correr atrás. E se quiser falar que é dele, eu não tenho essa... Vaidade. Cara, Putz. Aí o que acontece? O que seria esse projeto? Esse projeto é o seguinte, nós temos o Plano Nacional de Saneamento Básico. Certo. Esse dinheiro já era para ter sido executado, já era para estar 100% pronto, aí foi adiado, prorrogado... Enfim, vai jogando para frente até conseguir terminar. Mas aí, veja bem, hoje nós já somos muito taxados. É outra coisa que a gente tem que falar, a tributação da engenharia, Fred. Nós precisamos também fazer um estudo para apresentar para os municípios, para o Estado, com redução de carga tributária para os profissionais da engenharia. Isso é muito importante. Boa. Nós precisamos fazer esse estudo para quê? Para provar que se reduzir um pouco a tributação, nós vamos ter um lucro maior e nós vamos ter condição de produzir mais. E empregar. E produzindo mais, empregando mais, consequentemente sim, o município, sim, o Estado arrecada mais. Mas, assim, só para concluir... Então, o que seria? Então, nós já somos muito tributados, a população não aguenta mais pagar imposto. Então, se nós construirmos um aterro sanitário lá no meu município, em Divinópolis, isso é ruim? Não, isso é excelente. Putz, mas quem vai manter isso aí? Aquela população dá conta de manter isso aí? Então, o que se baseou o meu estudo? Usinas de energia de reciclagem, pô. Isso acontece aterros sanitários modernos, inteligentes. Sim, o aterro sanitário ele vai gerar o chorume, ele vai gerar o gás, ele vai gerar o material da reciclagem. Cara, tudo isso aí, você presta serviço também para o agro, não é? Sim. Cara, isso aí pode ser fonte de adubo orgânico para o próprio produtor reduzir custo de produção. O município vai estar vendendo, vai estar pagando... gerando energia elétrica, vai estar gerando gás, vai estar gerando o adubo orgânico, vai estar gerando emprego para a população. Gerando renda. E o custo disso, de todo esse processo, ele não é repassado para a população. Não vai vir uma taxa a mais de esgoto, não vai aumentar a taxa de esgoto, não vai aumentar a taxa de iluminação. Por quê? Porque funciona como uma mini empresa autossustentável que a gente pode... está reduzindo esses custos. Verdade. Então, cara, nós temos um dinheiro grande. Um potencial muito grande. Potencial muito grande. Ainda mais no Tocantins, que os municípios,
grande maioria são planos na sua altitude, e não são tão distantes. Dá para você fazer consórcios localizados, que eu já tive até esse estudo, tá bem. Cara, depois a gente vai sentar para a gente falar só disso, beleza? Mas, assim, eu sinto essa falta do CREA participar da política pública. Por exemplo, o presidente da ATS, Paulo, você presidente da ATS, você presidente do CREA e eu presidente de uma associação. Estamos com esse projeto. Beleza, governador, nós precisamos construir um aterro sanitário em Abreulândia, em Cachorro de Coca. Meu irmão, é o seguinte, vamos construir, tá? Mas nós não vamos lá construir o aterro e deixar para daqui 2 anos se perder. Nós vamos lá, nós vamos construir um trem que gera renda, que gera energia, que gera isso. Senão, nós vamos ser contra o projeto. Não custa, porque, cara, isso aí vai aumentar 5 milhões, 10 milhões para quem já está investindo. E pode ser até privatizado, Paulo. Verdade. E pode ser até privatizado. As próprias Idoforte, outras empresas vão ter interesse, empresas de fora do Tocantins, entendeu? Eu vou te dar uma proposta que a gente discutiu esses dias, que envolve as associações, o CREA, as associações, os engenheiros e o poder público, diretamente, através da prefeitura e tudo mais, né? Veja só, nós precisamos pegar as nossas associações, e isso o CREA provocar, as assembleias legislativas, a Assembleia Legislativa, no caso, e tornar as nossas associações como de interesse público, né? Porque isso é um movimento muito importante. Eu tornando a nossa associação como interesse público, isso nós vamos levar para todas, criar um ambiente para todas as associações aderirem a isso, ela se tornando de interesse público, ela está apta a receber recursos de emendas, né? A associação, a gente sabe que ela não consegue capitalizar, né? Porque ele vai cobrar do profissional mais ainda, né? Mais ainda. Então, se a gente consegue capitalizar esse recurso, nós podemos criar nas associações um ambiente onde os profissionais vão ser remunerados para poder desenvolver projetos, executar projetos e dar retorno para quem? Para a sociedade. Eu volto àquilo que eu falei, o CREA tem um potencial muito grande através das suas associações, através de seus profissionais, para dar retorno real para a sociedade. E um sistema trabalhando dessa forma, não tem como não ser respeitado, meus amigos. Aí quando um projeto como o pessoal do Paulo vem candidato, por exemplo, a vereador, porra, o cara é da engenharia. A engenharia ajuda muito nossa comunidade, ajuda muito nosso município. Então, meu amigo, é um ambiente que nós vamos criando para favorecer toda a nossa categoria. E é isso que nós estamos empenhados. O nosso compromisso é esse. E assim, gostaria de agradecer muito essa participação aqui de vocês hoje, essa presença de vocês. Isso mostra muito uma coisa muito importante, Paulo, o Zeca, meu amigo Zeca também, mostra uma coisa muito importante. Em alguns momentos dessa carreira dentro do sistema, nós já tivemos em lados contrários de ideias, né? Mas olha aqui, estamos aqui hoje juntos, não por causa da minha candidatura, mas mostrando que nós temos respeito de poder sentar no mesmo ambiente e dialogar melhorias para a nossa categoria. E isso é muito importante. Eu acho que isso o momento político, ele cria realmente ideias contrárias, porque nós precisamos discutir o melhor do sistema. Sempre melhor. Mas nós precisamos manter um ambiente respeitoso, né? Isso é muito importante. E, meus amigos, eu conto muito com vocês nessa campanha política que se encerra daqui 15 dias. E se Deus quiser, nós conseguiremos isso a partir de janeiro do ano que vem. Vocês são nossos grandes aliados da engenharia, para que nós possamos, de fato, revolucionar o nosso sistema, mostrar para toda a sociedade e os profissionais que o sistema ele tem um potencial muito grande. E não é criticar e condenar todo o processo até aqui, é botar realmente o negócio para voar, para decolar, e é isso que nós vamos chegar lá, certo? Só que nós temos uma coisa adentro ainda, né? E o Clube da Engenharia? Nós faltou Rapaz, isso aí, rapaz. Tá muito lá importante isso, Paulo. Não, muito importante isso. Porque foi bandeira das 2 últimas eleições. Perfeito, né? perfeito. E eu acho isso muito importante discutir. Aí eu acho que precisa ser, no mínimo, esclarecido. Né? Verdade. Perfeito, vamos lá. Isso é muito importante discutir, porque eu vi até da nossa concorrência, né? A colega que está concorrendo comigo,
levantando essa pauta de que vai como se fosse entregar ou fomentar o clube e tudo mais, mas eu reforço, não, o CREA não pode fazer isso, né? Isso é bom esclarecer para toda a sociedade, para todos os colegas, o CREA não pode criar um clube de engenharia, não pode fazer isso. O clube de engenharia é uma associação, assim como a ECTO existe, a âmbito, a EATO, a ETO, como todas as nossas entidades, é uma associação. Lógico, nós, enquanto CREA, enquanto instituição, podemos fomentar o diálogo com as instituições, com o governo, para que aquilo lá aconteça, né? Então, nesse período, faltou isso. Nesse período que eu digo, não só da gestão do Daniel, da última gestão, de todas as gestões, né? Faltou esse interesse, buscar esse diálogo, e aí eu volto naquilo, independente de cargo, nós temos que buscar soluções para a nossa categoria. Eu estou candidato, né? Mas independente de estar candidato, eu busquei algumas lideranças que estão ocupando hoje cargos no Estado, né? Principalmente da Tocantins Parcerias, a PGE, porque hoje existe um imbróglio jurídico com relação àquela área, certo? Existe um problema jurídico lá, e qual que... Eu até conversei também com o atual presidente do Clube de Engenharia, meu amigo Elivan, e nós precisamos achar uma solução. É melhor você buscar o diálogo, e o diálogo sempre ele tende a resolver esses problemas. É melhor buscar esse diálogo e a gente achar ali, construir uma solução juntos, do que ficar brigando judicialmente e a gente perder aquela área. Ah, com certeza. Isso é fato, né? E assim, o meu empenho já não é quando eu ganhar o CREA, não é quando nós começarmos a gerir o CREA. O meu empenho já está acontecendo no sentido da gente achar uma solução com o Estado. Nós precisamos daquilo lá, uma área muito nobre, não só pelo seu valor, pelo potencial que ela tem para entregar para os engenheiros. Você pega em Brasília o clube de engenharia, na beira do lago lá, cara, muito bem frequentado. Você vai em Goiânia, o clube de engenharia, um clube sensacional. Né, Zeca? O Zeca, esses dias lá, ó, um tempo atrás, foi lá mostrar a realidade, filmar, né, Zeca, o descaso. E conto, meu amigo, e conto com seu apoio. Você que é um grande profissional bastante empenhado nessa causa, e com certeza nós precisamos juntar quem hoje está à frente, quem está preocupado igual você, e a gente sabe de outras pessoas que também estão preocupadas. Cara, vamos buscar uma solução com o Estado. Vamos construir uma solução, um diálogo. Isso. Não é para usar essa causa em ganho político. É para a gente usar essa causa para dar retorno para os profissionais. Pô, nós temos ali um ambiente que a gente pode fomentar network, fomentar saúde, fomentar também ajuda a sociedade, a população carente para poder usufruir de um espaço que nós podemos construir. Né? Isso passa muito tudo por isso. Bom. O diálogo é a solução do negócio. Olha aí. E nós temos esse compromisso e já estamos atrás desse compromisso. Meus amigos, agradeço muito a participação de todos vocês aqui. Nós poderíamos ficar aqui 11 horas, mas aí eu treino... Parece que passou... Passa rápido, né? Uma hora de podcast já. Fred, muito obrigado pelo convite, tá? Sinto honrado estar aqui falando da engenharia, de todas as engenharias. Eu acho que a gente conversou bastante aqui, eu acho que ficou bastante claro como é que a gente pensa, né? Verdade. Sim, a gente acha que o conselho técnico profissional, elaborando os projetos, participando de política pública, uma outra parte de política pública que pode ser trabalhada também, questão de regularização fundiária. Nosso Estado tem essa rural... Não, nós temos um potencial muito grande de ajudar na solução dos problemas. Lembre-se, a essência do engenheiro é resolver problema. E é por isso que nós existimos e nós fazemos com muita maestria, né? Tamo junto. Muito obrigado, meus amigos. Valeu, Fred. E vamos juntos. Vamos juntos.